Bom dia, 7h07, hoje dia 23 de junho de 2021. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, passa a ser ponto de vacinação contra a Covid-19 em Manaus a partir de hoje. Governador Wilson Lima libera mais 36 milhões de reais do fundo para o interior do estado, atingido aí pela Covid-19 e também pela enchente. 61 municípios do interior vão ter mais dinheiro para investimento em saúde pública. Wilson Lima anuncia que a Amazonas vai distribuir absorventes higiênicos para alunas em situação de vulnerabilidade social. Tribunal de Justiça do Amazonas rejeita pedido de Dermilson Chagas, que pressionava Roberto Cidade a examinar processo contra Wilson Lima. Vamos discutir sobre isso na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o Estadão, Estado de São Paulo, que traz em sua manchete principal: indústria faz lobby e Câmara articula limite a importados. Mecanismo que legalizaria o preço de referência inverte o sentido da medida provisória proposta pelo Ministério da Economia. MPF, o Ministério Público Federal, vê indício de crime em vacina com preço alto. A Procuradora da República, Luciana Loureiro, do Distrito Federal, viu indícios de crime na compra da vacina indiana Covaxin, feita pelo governo. Delegado que agiu contra Salles perde cargo. Responsável pela operação de busca contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o delegado Franco Perazzoni, foi dispensado do comando da Delegacia de Repressão e Corrupção e Crimes Financeiros do Distrito Federal. Gás lacrimogênio contra arco e flecha. Indígenas e policiais militares entram em confronto ontem em frente à Câmara durante manifestação contra o projeto que dificulta a demarcação de terras de povos nativos. Bolsonaro prevê casa própria para todos os policiais. O programa de Jair Bolsonaro para financiar a casa própria da Força de Segurança deve abranger todas as categorias policiais, informa a coluna no Estadão. São Paulo retoma a vacinação, mas muda o calendário. Esses foram os destaques do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Lira fala em racionamento educativo de energia no país. Presidente da Câmara diz que medida evitará apagão, cita ministro e baixa tom. E ainda, aqui entre os destaques, na capa do jornal Folha de São Paulo: apuração vê possível crime em compra da Covaxin. O Ministério Público Federal desmembrou e transferiu a uma divisão específica a investigação sobre a compra da vacina indiana Covaxin, ao identificar indícios de crime no contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. O preço acima de qualquer outro imunizante adquirido pelo governo é um dos pontos que levaram a Procuradoria à apuração criminal. E também Terra admite a CPI erro ao projetar mortos por vírus. Polícia dispersa ato indígena e Câmara adia discussão de demarcação de terras. Aqui na foto
principal da capa, manifestante fica diante de coluna de policiais durante protesto próximo ao Congresso. Segundo organizadores, agentes usaram bombas de gás. Esses são alguns dos destaques do jornal Folha de São Paulo. 7h13 e a gente já pede a você que está nos assistindo nesse momento para compartilhar o Jornal da Cidade. É só copiar o link ou então clicar naquela teclazinha, no linkzinho do seu Facebook, compartilhar, e você vai compartilhar no seu perfil. E para compartilhar no seu WhatsApp e mandar nos grupos nos quais você participa, é só também clicar lá em compartilhar, tem a opção WhatsApp, e você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas, a levar informação de qualidade a mais pessoas em todo o Brasil. São 7h13 de São Paulo. Agora vamos a Minas Gerais com o estado de Minas, que tem aqui em manchete principal: Calil diz que disputa por vacina está apaziguada. Em entrevista exclusiva ao jornal, o prefeito revela contato direto com o governador Zema e acordo para regularizar o repasse de vacinas para Belo Horizonte, mas não abandonou críticas, inclusive a outras cidades, ao tratar da luta contra a pandemia. Estado justifica cortes de doses para Belo Horizonte. Secretário de Saúde diz que capital recebeu estoque menor porque já imunizou 100% dos grupos de risco, enquanto ainda há cidades no interior de Minas Gerais com pendências. Osmar Terra nega gabinete paralelo, apontado por integrantes da CPI da Covid como um dos mentores do suposto gabinete paralelo de Bolsonaro sobre a pandemia. O ex-ministro Osmar Terra negou a existência do grupo. Aulas de ansiedade e distanciamento, com o retorno gradual de atividades em Minas Gerais, em escolas da rede privada de Belo Horizonte. Pais de estudantes estão lidando com uma realidade entre muitas famílias, crianças ansiosas para ir à aula, né, acordando até mais cedo que o horário previsto. Enfim, aquela ansiedade de voltar à escola depois de muito tempo dentro de casa. São 7h15. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: doses sob suspeita. MPF aponta indícios de crime na compra da Covaxin. Importação foi facilitada por emenda de líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. E ainda aqui entre os destaques da capa do jornal O Globo: taxa de transmissão da Covid no Brasil sobe para 1,13. Índice medido pelo Imperial College é o maior desde março, quando foi a 1,23. País passa Índia na média móvel diária de mortes. E uma entrevista com Rodrigo Limpe, que disse: vamos investir 200 bilhões de reais com a privatização. O presidente da Eletrobras diz que capitalização permitirá à empresa investir erradas. São alguns dos destaques na capa do jornal O Globo. Jornal da Cidade. Só o que importa. Neste momento, 7h17 em Manaus. Nós vamos agora do Rio de Janeiro para a capital federal. Correio Brasiliense, que traz na sua manchete principal: novas pistas mobilizam policiais na caçada a Lázaro. Exatamente, aquele cidadão que está há mais de 14 dias fugindo da polícia lá no Planalto Central. Ministério Público Federal suspeita de crime na compra da Covaxin. Ministério Público investiga contrato do governo com a farmacêutica indiana, que é a Bharat BioNTech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos, para aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Distrito Federal espera a dose da Janssen para definir imunização de professores. Identificada na Índia, a variante Delta Plus é a mais nova ameaça da Covid-19. Estados Unidos apostam em superimunizante eficaz contra todos os coronavírus. Distrito Federal tem estrutura, mas faltam doses.
flechas e bombas de gás na esplanada no confronto entre indígenas que protestavam contra projeto que dificulta a demarcação de terras. Eles ali entraram em confronto com a Polícia Legislativa, PM, na confusão em frente à Câmara dos Deputados. Um militar acabou ferido. Corpo marcado por Messi, fã do astro argentino, eleito 6 vezes melhor do mundo, o morador de Sobradinho, Igor Magalhães, de 33 anos, conquistou um troféu nesta Copa América. O craque autografou a tatuagem nas costas dele. Olha só. São 7h18. Agora vamos conferir os destaques do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: governo federal lança plano safra com 251,2 bilhões de reais para financiar produtores. E ainda aqui entre os destaques, na capa do Jornal 0 Hora, a CPI, Osmar Terra nega a existência de gabinete paralelo na presidência. Gaúcho reconheceu conselhos a Bolsonaro sobre a pandemia, mas diz que o presidente tem posicionamentos pessoais. E também Grêmio enfrentará o Algoz do Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sorteio colocou o Vitória da Bahia no caminho da equipe de Thiago Nunes. Rubros negros estão na Série B. E também Tite completa 5 anos na seleção e quer manter os 100% na Copa América. Everton, do Palmeiras, será o titular, completando o rodízio entre os goleiros convocados. Muito bem, e agora vamos encerrando aqui as manchetes dos principais jornais do país, falando do jornal A Crítica, aqui do estado do Amazonas. Economia e investimentos somam 1,5 bilhões de reais. Codan aprova novos projetos para Manaus e Rio Preto da Eva, que devem gerar 1.257 novos postos de trabalho nos próximos 3 anos. Liberados 36 milhões e 700 mil reais do fundo do interior do estado do fundo do FTI, né? Para o interior do estado. Pandemia no Amazonas, parceria com o governo, Coca-Cola dará apoio à vacinação no interior. Empresa garante ao governo do estado que dará o suporte necessário para acelerar a vacinação contra a Covid-19 em 58 cidades do interior do Amazonas. Eletrobras, jabuti da MP sobre o linhão é ilegal. Em cidades, capital tem novo local para se vacinar. Polícia, filho mata e esquarteja a própria mãe. Daqui a pouco a gente vai falar desse caso terrível que aconteceu ontem à tarde, né? Investigação, governo paga 1000% a mais pela vacina Covaxin. São João, Quina vai pagar prêmio de 190 milhões de reais. Caçada por Lázaro já dura 15 dias. Esses foram os destaques da página principal aqui, capa do jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Fim da madrugada de hoje e início da manhã com chuva aqui em Manaus. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Chove forte em alguns pontos da capital amazonense, de acordo com a Defesa Civil Municipal, mas até o momento não há registro de ocorrências. Mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Trânsito. E muita atenção para você que está saindo de casa nesse momento, porque agora a Edila Chaves traz para a gente as informações das primeiras horas da manhã de hoje na cidade de Manaus. Edila, muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham, a nossa transmissão. Olha, no momento, a nossa equipe, passando pela Avenida Brasil, o trânsito está fluindo, porém, muita atenção, viu? Mais à frente, próximo ali à sede do governo, tivemos um probleminha, Um carro resolveu beijar o outro, viu? Encostou
Mas nada grave, graças a Deus. Mas o trânsito está fluindo. Na Avenida Ponta Negra também, normalmente agora. Na Avenida das Torres é que a situação está complicada, viu? Em um pequeno trecho, tivemos o caso de carros com problema de pane mecânica, carro com problema de gasolina. E mais à frente, também uma pequena colisão, mas sem danos. Graças a Deus, dano não foi aquilo grave, né? A mesma coisa, aquele beijinho básico. Tá então, certo. Atenção que a gente chama os motoristas. Façam a manutenção do carro, verifiquem ali a quantidade de gasolina, verifiquem a quilometragem, a questão do óleo, né, gente? Isso tudo tem que ser visto. Vamos fazer essa revisão, galera. E até porque tem infração para pane seca, né, Edila? Tem sim. Agora, como eu sou uma ótima motorista, eu piloto fogão, então essas infrações aí eu já não sei direitinho, viu, Tiago? Isso daí já fica mais a cargo aí do Álvaro. O Álvaro, que na verdade, ele até já participou de, para quem não sabe, né? Ele já foi piloto de Fórmula 1. Tá bom, Edila. Cafezinho para você, minha amiga. Ok, então, para você que vai sair de casa ainda, verifica logo isso, viu, gente? A questão tanto da gasolina, do óleo, porque isso aí realmente é caso para você ter muita atenção. Afinal, carro não anda só com água e muito menos com ar, né? Vale ressaltar isso aí. Então, vamos ficar atentos sobre essa situação. Mas nada grave na cidade, o trânsito, apesar da chuva, né? Não tivemos intercorrência grave. Mas vamos ficar atentos, viu, gente? A questão também da pista molhada. Tá certo, Edila Chaves, muito obrigado pelas informações. A gente volta daqui a pouco com a Edila, trazendo as informações de polícia da noite e madrugada. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco, trazendo essas primeiras informações de trânsito na cidade. 7h25. Trânsito. Olha só, e agora a gente vai falar sobre a Covid-19. Todo dia aqui a gente faz um balanço, tanto de mortes quanto de vacinação. E hoje a gente, mais uma vez, aqui traz as informações das últimas horas em todo o país. Covid-19, nesta terça-feira, anotou 2.080 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 504.897 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.962. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi maior que 14% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas registrou o diagnóstico de 720 novos casos da Covid-19 nesta terça-feira. Com isso, sobe para 398.245 o total de casos da doença no estado. Foram confirmados 15 óbitos por Covid-19, sendo 5 ocorridos na segunda e 10 óbitos foram encerrados após investigação, elevando para 13.241 o total de mortes. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. Foram aplicadas mais de 90 milhões de doses de vacina no Brasil. 90.164.447 doses no total desde o começo da vacinação, o que corresponde aí a 80% das doses distribuídas para todos os estados. A primeira dose foi aplicada em 65.654.739 pessoas, o que corresponde a 31% da população do país. A segunda dose teve aplicação em 11,57% da população. Vamos conferir agora o número de pessoas vacinadas no estado do Amazonas. Vou colocar na tela aqui o vacinômetro, né? Olha só, erro desconhecido. Ah, meu pai do céu. Últimas notícias. Uma notícia muito boa para o estado: mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 no país. Vamos lá então, olha, total de doses aplicadas, 1.759.987. Né? Desce aí um pouco a imagem, por favor.
Olha só, tem aí o número da população indígena, pessoas com 80 anos. Desce só mais um pouco, todos os dias aqui a gente vem falando desses números. Eu quero falar um pouco dos números mais abaixo aí, por favor. Isso, pessoas com de 60 a 64 anos, temos aí 87,3% de vacinados com a primeira dose e 74,7% na segunda dose. População abaixo dos 60 anos, institucionalizadas, 53% já vacinados e 49% com a segunda dose. Pessoas com comorbidades, praticamente 87%, né, já tomaram a dose. Acho que está com um problema de conexão aí. Daqui a pouco a gente volta com essas informações aí. Bom, então vamos lá, uma notícia muito boa para os estados. Mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 no país. Os dados da FVS apontam que mais de 1 milhão de doses são apenas em Manaus. A partir de hoje, Manaus tem um novo ponto de vacinação, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, ali ao lado da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri. O novo ponto vai estar aberto a partir das 9 horas e vai funcionar até às 4 horas da tarde para vacinação contra a Covid-19. A unidade vai operar apenas como ponto para pedestres, enquanto o Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, vai funcionar somente na modalidade drive-thru. Os 6 pontos, já em atividade, seguem normalmente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo ponto terá 24 estações de trabalho com capacidade para atender mais de 3 mil pessoas no período de funcionamento. E a gente lembra que quem pode se vacinar é o público com a partir de 34 anos de idade, militares das Forças Armadas também, Exército, Marinha, Aeronáutica e das Forças de Segurança e Salvamento. O primeiro lote desta semana com vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou na noite de ontem com 528.840 doses. E no caso também, Álvaro, gestantes e puérperas, né? Que são aquelas mães com até 45 dias pós-parto, podem estar se vacinando contra a Covid-19 aqui em Manaus também. Mais 2 remessas de vacinas serão feitas ao Ministério da Saúde ainda esta semana, segundo previsão da Pfizer, totalizando 2.004.000 doses no período. A chegada dos novos lotes vai ocorrer nos dias quinta-feira e domingo, com 936.000 doses em cada lote. Segundo o balanço da Pfizer, somado aos lotes anteriores, mais de 13 milhões de doses terão sido entregues até o final desta semana. De acordo com a farmacêutica, as entregas fazem parte do acordo firmado em março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao Brasil até o final do 3º trimestre deste ano. Jornal da Cidade. Agora vamos discutir sobre um assunto polêmico, o projeto de lei aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. Enfraquece a lei de improbidade administrativa, mas ele ainda não tem previsão de votação no Senado. A tendência do Senado, contudo, é de aprovação das mudanças na lei de improbidade. Os senadores independentes que têm o combate à corrupção como compromisso de mandato são minoria na casa, o que pode acarretar na aprovação da lei. Bom, a gente vai discutir esse assunto com o presidente da Associação do Ministério Público, o promotor de justiça Alessandro Sanmartin de Gouveia. Ele é contra a aprovação da lei e acredita ser um retrocesso na justiça do país. Bom dia, promotor. Antes de tudo, eu queria que o senhor explicasse de uma forma muito simples, né? Porque a sociedade não consegue muitas das vezes alcançar essas mudanças, principalmente quando se tratam de leis. Que o senhor explicasse rapidamente como era e o que está sendo proposto a partir de agora. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos ouvintes do seu programa. Para nós da Associação Amazonense do Ministério Público, é um prazer muito grande poder trazer esse assunto para toda a sociedade. Como é que funciona hoje, né? Isso. Porque a lei ainda está em vigor.
a lei de improbidade administrativa, ela classifica 3 tipos de atos que ela denomina como de improbidade administrativa. Aqueles atos ilegais ou contrários a princípios constitucionais da administração pública que causem dano ao erário, né? Por exemplo, a prática de algum ato de peculato, né, de apropriação de recurso público, o enriquecimento ilícito do servidor público, do agente público, né, que ele acontece quando, muito provavelmente, não tem uma fonte lícita no incremento patrimonial desse servidor. Isso geralmente está relacionado à corrupção. E nós também temos os atos que a lei atual estabelece como violadores de princípios, que podem não necessariamente causar um dano material, patrimonial ao erário, ou gerar um enriquecimento ilícito por parte do agente público, né? Como o que acontece em razão desses atos, a exemplo da nomeação de parentes, que seria o nepotismo, né? Então, hoje, esses atos são todos passíveis de punição por meio da Lei 8429 de 92, que é a atual Lei da Improbidade Administrativa. E, desde 2018, foi montada uma comissão de juristas na Câmara para rever essa lei e aprimorá-la, né, para que ela se tornasse um instrumento mais eficiente. E foi apresentado um projeto, que essa comissão de juristas era capitaneada, inclusive, pelo ministro do STJ do Amazonas, o ministro Mauro Luiz Campbell, e no final do ano passado, esse projeto foi concluído na comissão especial e começou a tramitar na Câmara. Porém, nessa comissão, ele recebeu um substitutivo, que é de relatoria do deputado Zaratini. E só para que o seu ouvinte tenha noção da gravidade desses substitutivos, o próprio relator, o próprio proponente do projeto de lei votou contra o próprio projeto, porque ele disse que as emendas que foram colocadas desfiguraram tanto o projeto dele que afrouxou o combate à corrupção e à improbidade administrativa. Então, hoje o cenário, com a nova lei, ela tem pontos que avançam, que aprimoram o sistema de proteção, mas ela possui outros vários pontos que são muito nocivos. Bom, o senhor falou aí que o próprio relator, ao ver que os colegas, né, parlamentares começaram a fazer emendas ao projeto que desfiguraram a proposta inicial, e, obviamente, ele acabou votando contrário ao que ficou, né, digamos assim, do projeto. Eu queria que o senhor pontuasse pelo menos 2, até porque não dá para a gente falar de todos, mas 2, assim, que seriam mais graves, que foram emendados e que estão aí a vias de ser aprovado. Tá. Por exemplo, nepotismo. Certo. Havia uma proposta de punir o nepotismo. Certo. Só que foi incluído um parágrafo no dispositivo que exclui da esfera de improbidade o nepotismo para os agentes detentores de mandato eletivo. Então, aquele que nomear parente até o 3º grau, não para qualquer outro agente é improbidade. Mas para o detentor de mandato eletivo, e aí você cria uma antinomia, né? Você parece que pune, que você regulamenta, porque tem lá, considera-se improbidade o nepotismo, resumindo aqui para o seu ouvinte. Porém, no parágrafo, coloca uma exceção, dizendo o seguinte: a indicação ou a mera nomeação, a indicação política ou a mera nomeação feita pelo detentor de mandato eletivo não configura improbidade. E aí eu me pergunto, quem é que tem poder de nomear, né? Embarcado por essa norma? Exatamente, porque quem tem poder de nomear é o próprio detentor do mandato, né? Ele é
Ele é quem realmente consegue ter poder para fazer nomeações em cargos eletivos, em cargos de confiança, né? Ele tem o poder para isso. A lei, inclusive, eu acho que foi feita para ele, né? Basicamente é isso, né? Isso. E um outro ponto, assim, que eu também destaco é a prescrição. Hoje, como é que funciona? A apuração de um ato de improbidade, ele ocorre, tem um prazo máximo de ocorrer até 5 anos após o término do mandato do agente público, né? Certo. A lei foi alterada, aumentou para 8 anos. Porém, começou a contar esse prazo desde a prática do fato. Então, imagine que um prefeito foi nomeado e pratica qualquer um ato de improbidade no início do seu mandato. Se ele for reeleito e esse ato não for apurado, ao final do segundo mandato ele não responderá mais por esse ato anterior. Isso se ninguém fizer nada. Mas se o Ministério Público, no início do mandato, fizer como faz comumente, instaurar um inquérito civil, tem um parágrafo que diz o seguinte: se houver instauração de inquérito civil para apurar o ato da improbidade, interrompe-se a prescrição, ou seja, o prazo que era de 8 anos, zera. Só que quando ele zerar, ele vai voltar a correr pela metade. Ou seja, 4 anos. E reduz o prazo para prescrição, na prática. Reduz o prazo da prescrição na prática e mais, ainda diz o seguinte: o Ministério Público só tem 1 ano para concluir a investigação. Então, se for um ato de desvio de recurso público, de dano ao erário, que eu precise de quebra de sigilos bancários e fiscais, essa é uma investigação complexa que dura naturalmente mais de 1 ano. Então, assim, ela avança em alguns pontos, ela prevê o acordo de não persecução civil, que pode facilitar a aplicação de punições, mas ela também traz várias pegadinhas, que eu posso dizer assim, que parecem que melhoram, mas no fundo elas colaboram para um afrouxamento do combate à corrupção. Muito bem. Esse projeto de lei está em que fase lá no Congresso? Só para a gente ter um resumo agora, passo político. Ele foi aprovado pelo plenário da Câmara. Quando? E aqui eu registro nós tivemos contatos com o deputado Sidney Leite, que votou não contra esse projeto, votou não a esse projeto, e uma vez aprovado pela Câmara, ele seguiu para o Senado. E no Senado a gente vai tentar contato também com os parlamentares amazonenses para esclarecer e, quem sabe assim, conseguir reverter essas emendas, né, corrigir esses problemas para que sim o Congresso produza uma lei que seja eficiente e auxilie a sociedade brasileira a extirpar da sua convivência a improbidade administrativa e a corrupção. Muito bem, conversamos aqui com o promotor de justiça, que também é presidente aqui da associação, né? Dos promotores. A gente na verdade, só registra aqui que esse projeto foi aprovado agora no dia 15, né, na Câmara, e deve seguir, obviamente, já deve ter sido encaminhado ao Senado. Sendo feitas alterações ao Senado, ele tem que voltar à Câmara Municipal para uma nova votação, né? Então, aí um trabalho político também, né? Imagino eu que as associações devem estar trabalhando lá em Brasília, mas a sociedade precisa entender, e eu acho que essa é a preocupação do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, e que aqui, viu, promotor, a gente vem fazendo reiteradas, né, afirmações de que o Ministério Público tem o dever e a obrigação de fazer as investigações, porque só assim a gente consegue identificar aquilo que está errado ou não na administração pública, na administração do dinheiro público. De qualquer forma, nós vamos aguardar, vamos continuar acompanhando. A sociedade precisa realmente ficar alerta, porque é através dessas leis que a gente vai norteando todo o caminhar da democracia brasileira. E se nós defendemos
né, a investigação, se nós defendemos a punição daqueles que usam de forma irregular o dinheiro público, a gente precisa, nesse momento, ficar atento a que essas leis que estão sendo produzidas no Congresso Nacional, para depois a gente não ficar só reclamando sem ter poder de mudar nada, porque a lei diz uma coisa e a sociedade quer outra. Exatamente, perfeito. Obrigado, então, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui. Alessandro Samartin participou conosco aqui no Jornal da Cidade. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, 7h43. Jornal da Cidade. O governador Wilson Lima liberou o pagamento da terceira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas aos 61 municípios do interior do estado. É o famoso FTI, né? Tão desejado pelos prefeitos do interior do estado. O valor desse repasse ultrapassa 36 milhões de reais, que devem ser aplicados em ações de custeio e investimento na saúde. O repasse do FTI é uma estratégia do governo do Amazonas para ampliar o financiamento dos municípios na área da saúde, principalmente para auxiliar nas ações relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. A terceira parcela deste ano deverá estar disponível nas contas dos municípios nesta quarta-feira. Vamos ver aí o governador anunciando essa notícia importante para o interior do estado tão sofrido. O FTI é um dinheiro que vai livre para que o prefeito possa fazer os investimentos na área de saúde. Pode ser para a reforma de um hospital, pode ser na compra de equipamentos, pode ser no pagamento de pessoal. É algo que nunca os prefeitos tiveram. E aqui eu quero reconhecer o apoio da Assembleia no sentido de aprovar a destinação de parte desses recursos, né, desse fundo, para que eles fossem destinados à saúde. O FTI é um Jornal da Cidade. Aí, 7h45. Neste ano, o governo do estado já destinou 86 milhões e 700 mil reais do FTI para os municípios. Então já é bastante dinheiro para o seu município, cobre do seu prefeito. E assim, sendo verba estadual, né, nós temos aí o Ministério Público Estadual e temos também agora a Delegacia, né, de Combate à Corrupção, que também deve investigar qualquer tipo de denúncia na aplicação desses recursos no interior do estado do Amazonas. A gente precisa ficar vigilante. É muito dinheiro e as cidades precisam realmente investir para melhorias para a sociedade. A primeira parcela foi repassada às prefeituras em fevereiro. A segunda transferência foi liberada em março. O total de repasses do fundo previsto para o interior este ano é cerca de 160 milhões de reais. O governador Wilson Lima usou suas redes sociais nessa terça-feira para anunciar que o estado vai implementar o programa Dignidade Menstrual nas escolas estaduais, com a distribuição de absorventes higiênicos para alunas em situação de vulnerabilidade social. Mas o programa Dignidade Menstrual foi proposto em março deste ano. Nós conversamos aqui com a deputada na época, Alessandra Campelo, agora secretária de Assistência Social, né, que conversou com a gente sobre esse projeto. Longamente aqui fizemos um programa falando sobre isso, né, e ele trata exatamente das moças, né, que têm dificuldades financeiras de ter o absorvente naquele período do mês tão necessário. E por conta disso, muita gente não sabe, essas moças elas deixam de ir trabalhar, elas deixam de ir para a escola, porque elas não têm o absorvente, né? E muitas delas usam pedaço de colchão, pedaços de esponja, de limpeza, né? Tudo isso numa forma de tentar viver com essa dificuldade.
Então o projeto, no que pese ser um projeto simples, mas ele é um projeto importante para essas moças que têm essa dificuldade aí, principalmente nos bairros e comunidades mais carentes da cidade de Manaus. Usam até miolo de pão, até Álvaro, miolo de pão. Segundo os médicos, é um risco enorme, pois pode levar a infecções. E a gente tem aqui um dado de uma pesquisa da marca Sempre Livre, com mais de 9 mil participantes, que diz 19% das mulheres entre 18 e 25 anos não têm acesso aos produtos, ao absorvente higiênico, por não terem dinheiro. Mas é exatamente isso, Tiago. Essas palavras, vamos falar agora um pouquinho sobre a cheia do Rio, né? Vários profissionais que trabalham com o meio ambiente costumam dizer que não é possível controlar a natureza e principalmente prever como ela se comporta. Olha, a gente informa que o Rio Negro subiu 1 centímetro nas últimas 24 horas. Agora, a barca é de 30 metros e 1 centímetro. Pois é, a gente está acompanhando. Por que a gente está dizendo isso do comportamento da natureza? É porque a gente noticiou aqui que parou, depois noticiou que subiu, aí desceu, a gente imaginou que ia continuar descendo, mas aí voltou a subir novamente. Então esse zigue-zague, né, da subida e descida dos rios é imprevisto, realmente é coisa da natureza e a gente não tem como cravar aqui o que vai acontecer amanhã. Mas o fato é que hoje subiu mais 1 centímetro. Polícia. Muito bem, voltamos agora com Edila Chaves. Edila traz pra gente agora o resumo das últimas 24 horas dos casos de polícia no Amazonas. Tem uma galinha aí, um galo atrás de ti aí, Edila. Ai, o bom do imediato é isso. O vivo traz a realidade para as pessoas. É isso que é bom, Álvaro. É isso que as pessoas, durante as nossas externas, sempre eles agradecem, e principalmente a questão da interação, né? Ei, Edila. Sim, daqui a pouco eu quero saber sobre a questão da borboletinha da notícia, tá bom? Você vai explicar isso pra negócio, gente. Né? Febre das redes sociais. A borboletinha da notícia, nossa, ela voa longe. Agora tu não tem noção, Thiago. Daqui a pouquinho ela vai mostrar o carrão que a gente tá agora. A equipe do imediato tá chegando com tudo nos bairros, viu? Tá certo. Mas vamos lá. Resumo dos casos de polícia, Edila. A gente tá com tempo curto hoje. Olha, nós temos o caso de ontem, onde, infelizmente, né, o título de algumas matérias acabaram até assustando a população. Mas não deixa de ser, né, gente? Apesar de o autor ter problemas, ter já ali todo o diagnóstico de esquizofrenia, apesar disso, o crime inimputável, pois Maxwell da Silva Lima, de 33 anos, não apenas matou a sua mãe, mas também acabou por esquartejá-la. Isso porque, segundo as investigações apontam, no momento ele queria se desfazer do corpo, tirar o corpo dali daquele local por conta do surto esquizofrênico. Então, o que ele fez? Tirou os membros, né, os membros superiores e inferiores, e colocou dentro de uma sacola. No momento em que ele estaria já se preparando para utilizar o carrinho onde a família trazia água para casa, que teria uma sacola, e ele já estaria organizando para poder retirar da casa situada ali no bairro de Petrópolis, no beco Danilo Correia, na rua Danilo Correia, foi o momento que o irmão chegou e ali viu aquela cena, foi quando tudo começou. Mas Maxwell foi detido, ok, gente? Não é preso, ele foi detido ainda durante minutos após cometer o crime. Isso tudo através da equipe da Força Tática, mas vale ressaltar, Maxwell sofre de esquizofrenia, viu? Esse caso chocou bastante, né? Não apenas a questão da morte, mas vale ressaltar que o corpo foi esquartejado porque a ideia que Maxwell teve naquele momento de surto era se desfazer do corpo. Como ele não conseguiria levar o corpo inteiro, ele esquartejou para pôr dentro de uma sacola, viu? E
um outro caso que trazemos ao conhecimento de todos é de Anderson dos Santos Costa, de 29 anos. Ele foi morto na noite de ontem, por volta das 10h30. Segundo a perícia, seriam 5 tiros. 2 homens invadiram o local, a kitnet onde Anderson morava há pouco tempo, arrombaram a porta e lá já foram disparando contra Anderson. Lembrando, Anderson já tinha passagem pela polícia por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículos. Essas são as nossas informações de polícia, onde a equipe do Imediato não para. Quer saber mais? Continue conosco a qualquer momento. Surgimos com notícias de qualquer ponto da cidade. Obrigado, Edila. 7h53. Polícia. Olha, Álvaro, e o Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou o pedido do deputado Dermilson Chagas, que pressionava o presidente da Casa Legislativa, o deputado Roberto Cidade, a examinar processos contra o governador do Amazonas, Wilson Lima. Dermilson Chagas recorreu à justiça para forçar o presidente da ALEAN, Roberto Cidade, a examinar dentro de um prazo processos de impeachment contra o governador do estado. Pois é, a decisão da justiça é no sentido de observar a separação dos poderes, acrescentando que o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que buscaram regulamentar o processo de julgamento por crime de responsabilidade. A gente vai discutir agora isso com o Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. 7h54. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha nessa quarta-feira. Bruno, o governador já pode pedir música de tanto pedido de impeachment? Pois é, né? Então, Tiago, parece que não tem outra coisa para se fazer na vida a não ser pedir o impeachment do governador Wilson Lima. Diante de todas essas situações pelo qual o estado do Amazonas tem passado, seja por conta da pandemia, seja por conta da enchente, seja por conta de crise econômica, que, querendo ou não, a pandemia afetou todos os setores, parece que os deputados estão mais preocupados em pedir o impeachment do governador Wilson Lima do que, de fato, cuidar da população. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas entendeu que o pedido do deputado Dermilson Chagas não fazia o mínimo sentido, tendo em vista que existe aí um respeito entre os poderes. E a gente tem falado muito sobre isso aqui, Álvaro, né? Porque verdade. A gente... Eu acho que cortou aqui A gente acredita que todos os poderes devem ser respeitados dentro das suas respectivas esferas. E foi justamente isso que a juíza Mirza Thelma, que foi convocada para atuar como desembargadora da Corte do Tribunal de Justiça do Amazonas, entendeu. Ela afirma que acerca da legitimidade do mandado de injunção que tentava pressionar o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, para ter um prazo para analisar os pedidos de impeachment, não havia... ensina que se a omissão for legislativa federal, o mandado de injunção deverá ser ajuizado no Congresso Nacional, por entender que o governo responde numa esfera superior. E ela reforça que qualquer pedido tem que ser feito ao STF ou numa Corte Superior, e não na Corte Estadual. Na verdade, houve aí um problema na forma como ele fez o pedido, né? Ele tentou usar o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para obrigar a Assembleia a instalar aí a CPI. Ele tentou fazer aquilo que o Supremo fez com o Congresso, né? Fazendo a CPI da pandemia. Todo mundo lembra que foi uma decisão do STF a instalação da CPI. Só que eu acho que tem algumas diferenças, né, Bruno? Primeiro, que a CPI da pandemia, ela já havia sido recebida, né, o pedido, já havia sido colhidas as assinaturas, já estava aprovada e só faltava o presidente do Senado, do Congresso Nacional, fazer a instalação da CPI. No caso dos pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima, nenhum deles sequer foram recebidos até hoje.
né? Quer dizer, estão lá, fizeram um pedido, mas os deputados, o presidente da casa, desde a época do Josué, enfim, eu acho que chegaram a receber, depois foi rejeitado, foi o único, né? E os outros estão lá na fila, né, para ser recebido. Então não cabe, no meu entendimento, nenhuma atuação nesse sentido, porque seria uma interferência de seja pautada alguma coisa para ser aceito ou não lá, ou vice-versa. Então, quer dizer, existe realmente uma questão aí de separação dos poderes e a gente precisa respeitar isso, né? E a gente fala um pouco disso pensando em proteger A, B, C ou D, mas não é isso não, veja. Se você olhar no histórico dos processos, dos pedidos, das denúncias, por exemplo, no STJ, tem vários denunciados lá, de senadores a deputados federais, né, senadores, governadores, que o pedido, né, de abertura de inquérito, de processo judicial, está lá na fila para ser aceito ou não. E tem anos que esse pedido está lá e os magistrados não botam na pauta para julgar se aceitam ou não o pedido de abertura de processo judicial contra alguns políticos, né? Então, quer dizer, essa autonomia, né, esse direito, né, constitucional que os poderes têm de decidir o momento exato e certo, etc., isso só compete a cada um dos poderes. E essa decisão, ela vem nesse sentido, no sentido, primeiro, de dizer que esse pedido não deveria ser feito aqui, e segundo, né, ali internamente dentro do pedido, já vem esse recado ao deputado de que essa interferência não é legal, né? Não faz parte do procedimento. Na verdade, Álvaro, a doutora Mirza Thelma reforça ainda que qualquer tentativa da Assembleia em suprir essa omissão, né, que o deputado Denilson Chagas fala, seria inconstitucional, porque prova aí que pode haver uma ilegitimidade passiva do presidente da Assembleia Legislativa, que é o Roberto Cidade. Então, assim, além de criar uma situação dentro da Casa Legislativa, que a gente acredita que precisaria estar unida nesse momento em prol da população, em prol da sociedade, e também muito do interior, que tem sofrido tanto com a enchente, alguns deputados estão mesmo preocupados mais com a questão política do que com qualquer outra coisa. Então, o próximo ano vai ser de eleição, a gente sabe que muitos deputados vão tentar a reeleição, querem que seus futuros candidatos sejam eleitos para governo do Estado, mas a gente acredita que nesse momento, o momento é de olhar para a população e olhar para quem está precisando mesmo, que é a sociedade de uma forma geral. Não, e aí tem dois pontos que eu queria só para a gente encerrar esse assunto. O primeiro é o seguinte, acabar com esse negócio de tudo na política agora é impeachment, né? Eles usam a lei do impeachment para tudo. Quer dizer, o impeachment, eu já falei isso uma vez aqui, o impeachment ele é o último recurso. Ele é o último, não tem mais o que fazer contra o cidadão que está fazendo coisa errada, você usa o processo do impeachment. Você tem uma série de outras punições e outros recursos legais que estão previstos em lei para punir, para corrigir a atuação dos entes públicos. Por que a gente tem que ter cuidado ao usar, a suscitar, né, o pedido do impeachment? Porque, primeiro, esses cidadãos foram eleitos pelo voto popular, ou seja, eles tiveram ali na sua essência da democracia, o desejo do povo. Então, só o povo pode tirar. Essa é a essência da democracia. Né? Não é uma liminar de um juiz, não é uma decisão monocrática de um desembargador que vai tirar o poder que foi dado pelo povo. Essa é a beleza da democracia. Ah, mas o povo votou errado, mas vai ter oportunidade de tirar. Né? Vai ter oportunidade de tirar daqui a 2 anos. Ano que vem é a oportunidade, né? Exatamente. Então, assim, por quê? Porque senão, veja, o estado do Amazonas, salvo engano, foi governado por 5 governadores nos últimos 8 anos, entendeu? 4 ou 5 governadores. Por conta disso, tira, coloca, tampão, coloca, não sei o quê. Como é que um estado consegue se organizar de forma correta, avançar nas suas questões mais básicas, se você fica tirando e colocando os cidadãos o tempo inteiro? Então, assim, a gente tem que fazer uma reflexão que o problema está na escolha, está lá no voto. E a gente não pode, depois, no meio do processo, ficar suscitando o tempo inteiro impeachment para bagunçar, essa que é a grande verdade, bagunçar o coreto
né? E isso para gerar uma instabilidade política. Que gera uma instabilidade, uma insegurança, uma revolta, né? Enfim, isso tudo o Brasil está cheio, né? E a mesma coisa acontece no governo federal. Eu digo aqui claramente, fui contra o impeachment da Dilma, achava que ela tinha que encerrar o seu mandato, né? E hoje a história provou que, de fato, foi uma afronta que foi feita contra ela ali naquele momento, né? Ela tinha o direito de concluir o seu mandato, porque ela foi eleita pelo voto popular. Depois, o povo elegeu o Bolsonaro. Então, ele tem o direito, né? O direito do voto popular de concluir o seu mandato. Então, ele tem que ir até o final e depois o povo vai decidir se bota ou não. Isso não invalida, tá, as posições políticas que a gente vê aí, principalmente nas redes sociais. Cada um tem o direito de se manifestar contra ou a favor. Mas a gente precisa entender que no Estado democrático de direito, na estrutura da democracia, esses cidadãos que foram eleitos pelo voto popular, eles ganharam da população, não foi de um juiz, não foi de um deputado, não foi de ninguém, foi da população, da maioria dela, eles ganharam o direito de concluir um mandato de 4 anos. Né? Salvo, e aí vai a questão do impeachment, né, Bruno? Salvo em alguns casos muito específicos, entendeu? O problema é que se usa o impeachment para tudo, né? Para tudo. O cara não pode dar um espirro ali, impeachment. Né? Quer dizer, para que existem tantas leis, né? E um outro fenômeno também, Álvaro, é querer judicializar tudo, né, agora também. Exatamente. Qualquer coisa que desagrade, que não seja do meu parecer e do meu entendimento, eu vou judicializar. Então, assim, acaba que os poderes se perdem, entram num conflito, e o que é mais importante, que deve ser respeitado, que é a Constituição, acaba sendo ferida. Então, é preciso que seja isso repensado e que parem de tentar usar o judiciário como instrumento político. Eu acho que isso acaba virando, porque, assim, querendo ou não, você passa o poder para o judiciário tomar decisões políticas. E aí passa para a sociedade o sentimento de quem está governando o país ou governando um estado ou um município é um juiz, é um desembargador que não foi eleito pelo voto popular. Entendeu? Aí cria esse conflito que você está falando. As pessoas começam a questionar, por exemplo, por que o juiz está se metendo, ou um desembargador, ou um ministro está se metendo numa situação que é do executivo. Mas isso é causado por essa manobra política. Se você for olhar, os autores dessas ações são partidos políticos, na maioria das vezes, né? São sindicatos, na maioria das vezes. Então, eles usam essa ferramenta que é o Poder Judiciário, né? Que é um poder constituído, mas eles usam como ferramenta política. Né? Eles judicializam, que é para tentar criar uma situação de força, de poder, né? Usando o objetivo não é esse, né? Assim, o objetivo do judiciário não é nesse sentido, né? Quer dizer, está completamente deturpado aí essa questão. Bruno? Correto. Tem mais alguma coisa aí para a gente falar? Já são 8h05. Eu queria só falar, Álvaro, que a gente publicou uma matéria ainda há pouco no site Poder, a respeito da MP que foi aprovada e que foi aprovada no Senado ontem, que retirou a isenção sobre combustíveis e derivados na Zona Franca de Manaus. Vamos lá. Atualmente, né, a legislação considera a exportação com isenção de tributos a venda feita por produtores localizados em outros locais do país para a Zona Franca de Manaus. E aí que os senadores entenderam ontem que esse trecho, né, da MP 1034/2021, essa isenção deveria ser retirada. A bancada, né, amazonense no Senado, que é o senador Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, pediu para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considerasse o tema como impertinente ao propósito original da MP, que era aumentar a tributação dos grandes bancos do país, né? E daí que o Rodrigo Pacheco disse que não conseguia entender o assunto como uma matéria estranha, mas o senador Fernando Bezerra disse que esse trecho em específico, deve ser vetado quando o texto voltar para a Câmara dos Deputados. A MP precisa ser concluída lá na Câmara até o dia 28, até a próxima segunda-feira, para não perder a validade. Ou seja, isso prova que a Zona Franca de Manaus continua sendo alvo, né, de inúmeros ataques por parte de senadores e deputados de outras partes do país, que acham que somos privilegiados, mas não conseguem entender a necessidade e a importância da Zona Franca de Manaus para o estado do Amazonas e para a região norte de uma forma geral.
Eu acho que depois de tanto tempo eles nunca entenderão, né, Bruno? A verdade é essa. Nunca. É impressionante como nunca entenderão. A gente precisa viver aqui para entender as dificuldades logísticas, a forma, o quanto é dificultoso para a gente, porque a gente não tem estrada, né? Quer dizer, o Brasil que não enxerga a Amazônia, mas só enxerga a Amazônia na hora que a gente vai explorar os recursos naturais, quando tem uma queimada. Quer dizer, aí a Amazônia serve para alguma coisa. 8 horas e 7 minutos. Obrigado, Bruno Mazieri. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Thiago. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no valor do pacote do leite em pó. Só não são ofertas especiais, né? Porque o preço não tem nada de especial. O pacote de 400 gramas de uma marca específica, muito popular, está custando R$ 7,75. 400 gramas de leite. E é popular, hein? Em um supermercado no bairro Adrianópolis, o preço máximo do leite do mesmo produto é de R$ 14,00. Então é muito importante pesquisar antes de comprar. Olha só, o site já está na sua tela aí, como a gente tem falado todos os dias, buscapreço.cefaz.am.gov.br. Tá aí, lá em cima você consegue ver o endereço. É só pesquisar lá o produto que você quer. Por que a Cefaz tem esses dados? Porque todo mundo emite nota fiscal, aquele cupomzinho fiscal que você, quando compra, a loja emite. Ali tem o preço de cada produto de venda. Então eles conseguem fazer uma estatística dos preços da cidade com base na nota fiscal que eles emitem. Vi ali chegando a R$ 14,39, R$ 14,40, né? Pois é, para mais produtos, acesse então o site Busca Preço da Cefaz. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Carlos Souza, muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Álvaro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu queria falar de seleção brasileira, rapaz. Eu sou apaixonado pela seleção brasileira, jogos da seleção. E queria saber a sua opinião aí da participação do Brasil na Copa América. Tô achando tudo muito fácil, não tá não, Carlos? Tá nadando de braçada, né? Tá tranquilo, né? O Brasil não tem problema nenhum, né? Joga e vence, né? Venceu os jogos que fez até agora e hoje pega a Colômbia. E outra coisa, a Colômbia também não tá lá essas coisas, não, né? O jogo do Brasil contra a Colômbia é logo após o jogo Equador e Peru. Você tem ideia que a classificação da Copa América no grupo do Brasil, você tem Brasil com 6 pontos, a Colômbia com 4, Peru com 3, Venezuela 2, Equador 1, né? Então o Brasil está bem tranquilo aí, 2 jogos, 2 vitórias, né? A Colômbia já perdeu um jogo, empatou outro, né? E ganhou 1. E no outro grupo, a Argentina, que está tranquila, né? Tem 7 pontos, mas já fez 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O Chile com 5, Paraguai com 3, Uruguai 1 e a Bolívia não tem nenhum ponto até agora. Com um detalhe, viu, Álvaro? Eu estava confundindo aqui o regulamento, né? Eu achava, vai classificar 2 de cada lado, né? E faz um mata-mata aí e tal, termina a Copa América, mas nada disso, viu? De 5 na chave, classificam-se 4. Nossa! Né? Então, hoje só estaria fora o Equador, né? E Bolívia. E também a Bolívia, que estaria fora, que pontuaram menos até agora. Né? Mas o Equador tem até a possibilidade de passar a Venezuela ou até mesmo o Peru. A situação da Bolívia é um pouco mais difícil, porque num grupo tem Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, né? E até o próprio Uruguai aqui está numa situação difícil porque tem apenas 1 ponto, mas vai classificar. A continuar nesse ritmo aí, ainda vai se classificar até com 1 pontinho só para a próxima fase da competição, se a Bolívia não vencer. Então, o Brasil está muito tranquilo, não tem problema nenhum, né? Todos os jogadores praticamente que estão convocados à disposição do Tite, e agora eu acredito que vai acabar dando no final aí Brasil e Argentina para decidir a Copa América. Agora, Carlos, essa facilidade também é preocupante, né? Porque assim, acaba que a seleção não enfrenta
nenhum jogo, assim, digamos, mais consistente, né, para sua preparação, porque o foco de uma Copa América, de uma seletiva como as eliminatórias, é, obviamente, a Copa do Mundo, né? E lá do outro lado do oceano, né, temos aí a Europa vivendo a Copa, desculpa, a competição, a Eurocopa, né? Com grandes seleções. Exatamente. Né? Aqui na América, você pode tirar só Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, né? O restante é complemento. Paraguai, quem sabe ali entre a Colômbia no passado já foi um pouco mais forte, está muito decadente o futebol da Colômbia. Aí você chega lá na Europa, você tem hoje a Itália com 30 jogos de invencibilidade, 10, arrebentando 11 a Itália, sem né? tomar um gol. Arrebentando. Né? Aí você tem a Bélgica, você tem a França, você tem a Inglaterra, aí você tem as equipes ali do leste europeu ali, né? Que estão muito fortes, né? Tem várias seleções fortes ali, né? Então, e aqui no Brasil, aqui na América não, aqui no Brasil o futebol, primeiro que são 10 equipes, né? Lá são mais de 30 boas equipes. É disso que eu estava falando. Disputando a Eurocopa, né? Você tem mais possibilidade de treinar, né? De experimentar. Eu acho que... Exatamente. E eu estou esquecendo ainda da seleção da Espanha, né? E a Alemanha, Você imagina, né? A qualidade das seleções que estão disputando a Eurocopa, né? Exatamente. Você vê aqui, ó, estou pegando aqui agora a relação completa aqui. Você tem via a seleção da Polônia com um baita de um time, Portugal, Alemanha, né? A Espanha, Inglaterra, a Dinamarca com a baita da seleção, a Bélgica, que hoje para mim é uma sensação com esse Lukaku e De Bruyne fazendo miséria, né? Holanda com um bom time, você tem a Itália que está invicta, né? Então você vê a quantidade de boas equipes que tem lá para jogar a Eurocopa, né? E um campeonato que, outra coisa, só de ter público no estádio lá, né, Álvaro? Pois já é uma coisa totalmente diferente, né? Já dá outra pegada. Tem assistido os jogos nossos aqui, sem público no estádio, é uma diferença muito grande. Eu assisti um jogo da Hungria com 60 mil espectadores no estádio, as finais, todos os jogos da Hungria. A Hungria joga agora, deixa eu ver aqui, contra a Alemanha, joga hoje. 14 horas horário do Brasil aqui, contra a Hungria, né? E vai ser lá na Hungria esse jogo, você imagina, vai estar com 60 mil pessoas lá, está liberado lá, não tem restrição para público lá não, viu? Então você vê que as finais, as semifinais e finais aí vão colocar na faixa, em média, 60 mil pessoas nos estados lá na Europa. Bom, vamos torcer para o Brasil. Hoje jogo então, né? Hoje à noite, 7 da noite, horário do Brasil, né? Esse jogo do Brasil contra a equipe da Colômbia. Outro detalhe que hoje também tem rodada do Brasileiro, viu? Olha, hoje tem Atlético Goianiense e Fluminense, 18 horas. 18 também tem São Paulo e Cuiabá, Flamengo e Fortaleza e Bragantino e Palmeiras, né? Todos eles às 18 horas, né? Aí amanhã nós temos o América e Juventude, Chapecoense Internacional, Ceará e Atlético Mineiro, Corinthians e o Sport Recife, Bahia e Atlético Paranaense, Grêmio e a equipe do Santos aí nessa rodada do Brasileirão de 2021. Carlito Teves, muito obrigado, meu amigo. 8 horas e 16 minutos. Bom dia. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store. É esse aplicativo que está aparecendo aqui do meu lado. É só digitar na busca ZLZN que o aplicativo vai aparecer. Essa é a nossa rádio, você baixa e você consegue acompanhar as notícias e as informações em tempo real, sem precisar estar acessando nenhuma rede social. Essa imagem que está aí na sua tela nesse momento. Não deixe também de acompanhar a programação do site imediato. Às 11 horas da manhã
temos o Imediato e o Povo, nosso programa de comunidade. E às 4 horas da tarde você acompanha o Manaus 190, que é o nosso programa policial da internet com a apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros e as participações ao vivo também da Edila Chaves. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e a gente se encontra amanhã, pontualmente, às 7 horas. Até lá. Até amanhã.